psicografia que foi recebida no dia 14 de outubro de 2021, a ela demos o título de A Pressão da Reencarnação pela Busca do Mérito. A encarnação é uma pressão do começo ao fim. Se acha que aprender é fácil, então olha para o lado e veja como é difícil sobreviver a ela sem ter de passar por maus momentos. Não há como crescermos na encarnação sem passarmos pelas provas tão necessárias. Somos espremidos o tempo todo pelas dificuldades da vida, mas também pela necessidade de cumprirmos com os compromissos que assumimos antes de encarnarmos. Mas triste fica quando nos esclarecemos e percebemos que somos nós mesmos os geradores dos nossos sofrimentos. O pai não abandona, mas só age quando percebe o interesse e o real crescimento de seu filho. Isso se chama mérito e não há para ninguém sem antes chegarmos a ele. Não há muito o que variar em torno desse tema. Sendo uma verdade universal, a busca do mérito, da melhora constante, deve ser aplicado em todas as partes da nossa vida, pois é ele, o mérito, que nutre o maior bem e a maior graça que nos deferiu o Criador, a possibilidade do crescimento espiritual. Seguindo essa explicação, fica claro que a vida terrena também precisa seguir esse preceito básico e universal, ou seja, cresce e evolui materialmente aquele que se aplica, que se destaca. Hoje vemos esse pilar sendo derrubado ao permitirmos que pessoas de má fé, norteados por princípios ditados pelo lado maligno, incitem as outras a receberem sem trabalhar, sem fazerem a sua parte no contexto social. Pecam em alto grau, pois tiram delas a possibilidade do crescimento, comprometendo toda a sua encarnação. Ao invés de vermos esses espíritos encarnados engalfinhando-se com as suas provas, vemos essas pessoas delegando a terceiros a culpa por essas dificuldades e encaminhando-lhes a responsabilidade pela solução delas. Não podemos entender que possa haver crescimento dessa forma. Malquisto será aquele que incentivar o irmão ao ócio, trazendo a ele a arte da dissimulação, visando a obtenção de benefícios próprios. Deus não perdoa atos de tão baixo sentido, que atingem o espírito encarnado em seu ponto mais importante, pois comprometem a razão deles estarem aqui, que é a busca pela sua evolução espiritual. Mas ele tudo acompanha através dos seus espíritos superiores, que sabem como isso termina. Não é novidade a ação deletéria de uns sobre a vida de tantos. A história nos conta casos escabrosos, dignos de sociedades formadas por espíritos de baixa complexidade. Mas esse mal vem se intensificando e vemos hoje esse tipo de contaminação atingindo corações e mentes, contaminando a muitos e pior, favorecendo a dominação por parte dos maléficos. Atentem-se para esse fato. O atraso espiritual só interessa àqueles que todos querem dominar para implementarem aqui o regime do mal. Não se iludam com as falsas promessas, uma vez que o que realmente lhes importa é o resultado final, povos dominados pelo medo e pela perversidade. Nossa batalha contra essa dominação é árdua e precisa ser levada adiante sem trégua, sem quartel. Queremos fazer com que a primeira etapa dessa luta fique esclarecida e totalmente à disposição de todos. É a do discernimento, da conscientização da ação do mal, mostrando a todos as diferentes facetas com que ele se apresenta. Essa etapa é a base para a seguinte, que é a de passar-lhes as ações que precisarão ser tomadas para que o mal seja enfrentado e vencido. Os irmãos que se sentirem em dúvida após essa primeira etapa, logo abandonarão a luta, pois não terão mais moral para atender ao compromisso que assumiram para essa encarnação e deixarão as nossas fileiras. No entanto, os fortes que ficarem darão conta, pois terão a sua determinação moral, a nossa ajuda e a do seu anjo da guarda. És tu, meu Pai, tudo isso vos pertence.
Pai, Filho e Espírito Santos.